Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Eu tenho a grande honra, mais uma vez, de poder abrir as Escrituras e juntos nós podemos dar uma olhada aqui no que a Bíblia tem para nos ensinar, no que a Bíblia tem para nos mostrar. Eu espero que nós podemos sempre usar a Bíblia como o nosso alicerce em todas as áreas. Eu sou o pastor Brian, pastor da Igreja Batista Compaixão em São Paulo, e tenho a grande honra novamente de poder estar aqui. Obrigado pela sua presença e vamos dar uma olhada aqui na vida de Jesus Cristo. Hoje quero que nós pensamos um pouco sobre a tentação de Jesus Cristo. Nós, no dia de hoje, é claro, e desde o começo do Jardim do Éden, Satanás sempre tem trago tentações nas nossas vidas, ou o mundo tem trago tentações, às vezes até nossa própria carne nos tenta para o pecado. E se nós vamos viver uma vida que é agradável a Deus, nós temos que aprender a ter vitória sobre a tentação. E Jesus Cristo foi o exemplo perfeito para as nossas vidas, e nós podemos olhar na vida dele e aprender como nós podemos aplicar o que ele fez também nas nossas vidas. Vamos dar uma olhada aqui nas Escrituras. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, nós vemos: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, o que nós notamos aqui? Que, primeiramente, Jesus está sendo conduzido, levado pelo Espírito Santo. Jesus Cristo está sob o controle do Espírito Santo. Lembramos que Jesus Cristo estava, durante o seu tempo aqui na Terra, era 100% homem. Sim, ele era 100% Deus também, mas estava agindo como um homem, menos o pecado. Tudo que ele fez através do poder do Espírito Santo. E nós também temos, como crentes, nós temos o mesmo Espírito Santo selado dentro de nós, e nós também podemos fazer tudo o que nós fazemos, e devemos fazer tudo o que nós fazemos através da liderança, através do poder do Espírito Santo. Aqui, no versículo 1 de Mateus, nós vemos, então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui nós vemos que ele está indo para o deserto, o Espírito Santo está o levando para lá, e ele vai ir para lá com o propósito de ser provado, com o propósito de mostrar que ele está pronto para começar o seu ministério aqui na terra. O Espírito Santo o guia, o conduz para o deserto, e por 40 dias, 40 noites ele vai sem comida, está jejuando no deserto. E depois Satanás vem e dá 3 tentações específicas que nós temos escrito nas Escrituras. Satanás trabalha da mesma forma, sempre tem trabalho da mesma forma. Quando ele foi para Eva, no Jardim do Éden, nós vemos que a mesma tentação, a mesma coisa que a Eva viu ali na árvore, Satanás está tentando aqui trazer perante para Jesus Cristo. E as 3 coisas que nós temos, as 3 coisas que Satanás usa para nos tentar, para nos puxar fora da vontade de Deus, nós encontramos elas aqui em 1 João capítulo 2. Em 1 João capítulo 2, nós vemos, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, em primeiro lugar aqui, a concupiscência dos olhos, o segundo aqui, e a soberba da vida, o terceiro, não é do Pai, mas do mundo. Então nós temos 3 áreas aqui, 3 áreas onde todas as tentações vêm para o homem. Aqui, o primeiro, a concupiscência da carne, são os desejos da carne, são os desejos que nós temos como um humano. Aqui nós encontramos os pecados como glutonaria, nós encontramos o pecado como a pornografia e todo esse tipo de coisa que dá a preguiça e tudo que nossa carne gosta de ter. Então, a concupiscência da carne é uma das áreas onde que Satanás nos tenta. E nós vemos que a Eva, quando ela viu a árvore que parecia ser boa para a comida, então nós vemos a concupiscência da carne ali, o desejo de uma coisa gostosa, carnal, para a satisfação da carne, seja através da preguiça, ficando na cama muito tempo, sendo através comendo demais, simplesmente porque nós gostamos de comer, seja através da sensualidade, onde que nós estamos dando coisas para a nossa carne que não devemos dar.
Enfim, a concupiscência da carne é uma das áreas que Satanás usa para nos atacar. Aqui em 1 João, capítulo 2, continuando, nós vemos a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Agora, muitas pessoas podem ver aqui concupiscência dos olhos e podem pensar que talvez está falando sobre o que nós vemos, ou pornografia e coisas dessa forma. Mas isso cai debaixo da concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos é materialismo, basicamente. São coisas que nós queremos. Nós vemos e queremos. Queremos isso, queremos mais. O materialismo. Então, o primeiro área onde que Satanás ataca a humanidade, aquela área da carne, os desejos da carne, os desejos do nosso corpo, seja qual for. A segunda área é através das coisas que nós podemos ver, das coisas ao nosso redor, das coisas que nosso vizinho tem e nós não temos, e agora nós começamos a ficar invejosos porque nós queremos, e é um materialismo basicamente. Aqui em João capítulo 2, ela continua. Primeiro, a concupiscência da carne. Depois nós vemos a concupiscência dos olhos e, em último lugar, nós vemos a soberba da vida. Aqui o orgulho, aqui é o desejo por posição, aqui é o desejo de ser reconhecido, aqui são as coisas que nós não podemos ver, são coisas que não alimentam a nossa carne, o nosso corpo, mas são coisas que alimentam a nossa mente. Nós queremos o orgulho, nós queremos posição, reconhecimento, e todo esse outro tipo de pecado que tem encaixado nisso. Então, essas três áreas que nós lutamos contra são as áreas que Satanás usa para nos atacar. As mesmas áreas que ele usou aqui contra Jesus Cristo. Nós temos as três tentações que Jesus foi tentado, que nós temos escrito, por Satanás. Ele foi tentado várias outras vezes, nós vemos, não nessa passagem, mas nos outros evangelhos, que Satanás voltou depois para tentar ele, e que também durante aqueles 40 dias, antes de Satanás vir, ele está sendo tentado por demônios e outras coisas assim. Então, nós vemos aqui as três áreas que todo homem é tentado. E até no Jardim do Éden, nós vemos que a Eva, quando ela olha para a árvore, ela viu essas três coisas. Ela viu o fruto que parecia bom para comer. Ela viu que parecia bom para o conhecimento. Satanás tinha falado para ela que comendo isso ela ia ter um conhecimento como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a soberba ali de querer mais influência, de ter mais posição, de ter mais conhecimento. E Satanás não mudou desde aquele dia até hoje. Então, aqui nessa passagem nós vemos que Satanás, ele ainda não mudou, ele ainda afeta, ainda ataca a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Continuando então, voltando para Mateus. Em Mateus capítulo 4, no versículo 1, nós vemos Jesus Cristo sendo levado, guiado pelo Espírito Santo para o deserto. Aqui no versículo 2 nós vemos, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Claro, no versículo 3 nós entramos aqui e o tentador, Satanás vem e começa a o tentar. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aqui nesses versículos nós vemos que Satanás vem para Jesus Cristo, nós vemos que ele é tentado, nós vemos que ele, é claro, tem a vitória sobre a tentação. Eu quero que nós olhamos em três aspectos aqui dessa passagem. Eu quero que nós olhamos em Satanás em si, o que ele fez. Eu quero que nós olhamos em Jesus Cristo e como ele respondeu. E, de uma certa forma, eu quero também olhar na tentação em si. Já mencionamos que Satanás, ou que Jesus Cristo estava sobre a liderança, sobre a guiança do Espírito Santo. Aqui, primeiramente, quero que nós notamos Satanás. Satanás vem para Jesus, e a primeira coisa que ele fala, note aqui comigo no versículo 3 novamente: e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus.
se tu és o Filho de Deus. Aqui no começo do capítulo 4, nós vemos Satanás vindo a ele, Jesus Cristo, e o tentando. No capítulo 3, no último versículo do capítulo 3, nós vemos Deus, Jesus Cristo foi batizado, e quando Jesus Cristo saiu das águas, Deus fala em voz alta, onde que todos ao seu redor pôde ouvir Deus Pai falando para Jesus Cristo, assim o quanto que ele amava, mas fala, esse é o meu filho, em quem eu me comprazo. Então, ele está falando, este é o meu filho. E, novamente, da mesma forma que ele usou no Jardim do Éden, Satanás vem para Jesus Cristo e, primeiramente, ele, novamente, como ele fez para Eva, ele tenta colocar dúvida na palavra de Deus. No Jardim do Éden, ele também questiona a frase ali que a Eva dá a Satanás. E ele fala, tu certamente não morrerás. Aqui ele diretamente mente, mas antes disso, ele pergunta para Eva. E aqui ele está perguntando para Jesus Cristo, tentando colocar uma dúvida na mente de Jesus sobre a palavra de Deus, sobre a verdade de Deus Pai falando para ele. Então, sempre, Satanás usa essa como uma das suas ferramentas. Ele tenta colocar dúvida nas Escrituras, ele tenta colocar dúvida no que Deus tem falado. Então aqui Satanás, ele chega para Jesus Cristo e disse, se tu és o Filho de Deus. Em primeiro lugar, então, ele está questionando a palavra de Deus que Deus tinha acabado de falar 40 dias antes disto para Jesus Cristo. Ele continua então, manda que essas pedras se tornem em pão. Então aqui nesse versículo nós vemos, ele primeiro questiona a palavra de Deus e depois ele faz aqui, nós temos Jesus Cristo, no versículo 2 ele está com fome. E aqui no versículo 3, Satanás está colocando agora aqui uma tentação para a carne. Lembra? A concupiscência da carne, os desejos da carne. Agora não é errado comer, mas aqui Satanás está tentando Deus, tentando Jesus Cristo, né? Deus encarnado aqui na terra, tentando ele na concupiscência da carne, os desejos da carne, na sua fraqueza da carne, vamos dizer. Sim, Jesus Cristo nunca pecou, mas ele sofreu fome, ele chorou, ele teve as mesmas emoções que nós temos. E aqui Satanás vem e questiona a palavra de Deus e depois ataca na fraqueza da carne. Jesus Cristo está fraco porque ele está com fome, faz 40 dias que ele não come. Não, ele não está fraco espiritualmente, ele está seguindo o Espírito Santo, ele está fazendo a vontade de Deus, mas fisicamente ele está fraco, ele está com fome, ele está ali cansado e tudo mais. Então primeiro nós vemos Satanás. Depois, no próximo versículo, Satanás ataca aqui, tenta Jesus Cristo, e no versículo 4 nós vemos, ele, Jesus, porém responde e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora aqui ele recita, ou ele fala, ele volta para um versículo que nós encontramos no Velho Testamento. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nós vemos, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, mas te dará a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sair da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus Cristo, ele volta para Satanás, ou ele responde a Satanás e ele fala para Satanás, ou ele recita, ele usa a palavra de Deus. Nós devemos aprender aqui de Jesus Cristo. No versículo anterior que nós vemos, no versículo 1, nós vemos que ele está sendo liderado pelo Espírito Santo, ele está sob o controle do Espírito Santo. Nós vemos em Efésios que nós não devemos ser embriagados com vinho, mas que nós devemos ser controlados, cheios do Espírito Santo. E aqui Jesus Cristo, ele tem a vitória sobre Satanás, e aqui Jesus Cristo está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele tem a palavra de Deus memorizada, ele recita ou ele fala de cor aquele versículo para Satanás. Nós também precisamos usar as Escrituras. Se nós vamos ter a vitória sobre Satanás, nós precisamos conhecer
as Escrituras. É claro, nós não podemos recitar, nós não podemos falar de cor alguma coisa que nós nunca memorizamos. Então temos que ter um tempo na nossa vida, antes que venha a tentação, para memorizar as Escrituras. Aprenda as suas fraquezas e memoriza versículos sobre aquelas fraquezas. Aprenda os seus pecados, os pecados que você gosta, a concupiscência da sua carne, ou concupiscência dos seus olhos, ou a soberba da vida, seja qual seja a sua fraqueza, e aprenda versículos sobre aquilo. E quando nós podemos aprender sobre Jesus Cristo, como Jesus Cristo fez, ele estava sob a liderança do Espírito Santo, e ele usou a palavra de Deus. Aqui ele não tentou conversar com Satanás, ele não tentou falar para Satanás, não, você está errado e blá blá blá. Não foi um argumento com Satanás. Não, ele simplesmente pegou as Escrituras e sim, ele usa as Escrituras contra a tentação que Satanás usa para Jesus Cristo. Mas ele não tenta falar, Satanás, você está errado, eu estou certo aqui, é por isso. Não é um argumento, é uma direta enfiada da espada. A palavra de Deus é uma espada de duas gumas. E aqui Jesus Cristo, ele usa a espada para atacar a Satanás, para pegar e responder a Satanás. Não com as suas próprias filosofias, não com os seus próprios pensamentos, mas das Escrituras. Então aqui em Mateus capítulo 4, nós vemos Jesus Cristo. Jesus Cristo, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós vamos responder a Satanás da forma que Cristo respondeu a Satanás, vai ter que ser através da palavra de Deus. Não vai poder ser das nossas próprias filosofias, não vai poder ser do que nós pensamos, não vamos poder argumentar contra Satanás, porque nós não somos capazes de argumentar com Satanás. A Eva tentou argumentar com Satanás. Ela perdeu, ela pecou, porque ela estava tentando usar a lógica. Não, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Satanás tentou colocar uma dúvida no que Deus tinha dito. E ele tentou usar a fraqueza da carne, ele tentou na concupiscência da carne de Jesus Cristo. Nós todos temos fome, nós todos temos desejos que a nossa carne necessita. E suprindo aqueles desejos em si não é errado. Não é errado eu comer, mas é errado eu ser guloso. Não é errado eu dormir, mas é pecado eu ser preguiçoso. Não é errado eu ter relações íntimas com a minha esposa, mas é errado eu ter relações íntimas com qualquer pessoa que não é a minha esposa. Então, nós temos a concupiscência da carne, são coisas que a carne pode ter no seu tempo e no seu lugar correto. Eu posso dormir, eu posso comer, eu posso ter relações íntimas, mas sempre no tempo certo, na frequência, não muita gula, não muita comida por causa da gula, mas em moderação. Então, nós vemos aqui, Jesus Cristo está respondendo a Satanás através da palavra de Deus. Jesus Cristo, nós vemos que ele já estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, aprendemos dele, aprendemos de Jesus Cristo, que para ter vitória na tentação, não é na tentação em si. Na realidade, é no preparo para a tentação. No preparo para o tempo que nós vamos ser tentados. Ele já estava andando no Espírito, ele já tinha memorizado as Escrituras, ele estava pronto para responder a Satanás. Não, nós não sabemos quando Satanás vai nos atacar. Não, nós não sabemos quando nós vamos ser tentados ou provados por Deus. Mas nós podemos e devemos estar preparados, nós devemos estar andando no Espírito sempre. Nós devemos conhecer e estar estudando e sempre adicionando Escrituras à nossa memória para que nós possamos tê-las como ferramentas contra Satanás. Então nós vemos aqui Jesus Cristo, nós vemos Satanás e nós vemos aqui a tentação em si. A tentação em si, é claro, a primeira parte dela foi para colocar uma dúvida na palavra de Deus. A segunda parte dela, ele pede para Jesus Cristo tornar ou virar pedras em pão. Agora, isto em si, o ato de virar pedras em pão não é errado, não seria pecado.
Jesus Cristo, nós vemos que vira a água no vinho, no suco de uva. Então nós vemos que transformando algo em outra coisa não é pecado em si. Nós vemos que criando pão. Nós vemos que Jesus Cristo tinha multiplicado o pão em várias ocasiões para dar comida para aqueles necessitados que estavam seguindo. E então aqui o pão, comendo pão não é errado, comendo pão não é pecado. Transformando a pedra no pão também não é errado em si ou pecado em si. Então, qual foi a tentação aqui? Qual seria o pecado se Jesus Cristo teria feito aqui? Aqui nós vemos, em capítulo 2, Satanás está tentando a Jesus. Ele está fazendo 3 coisas aqui. Está questionando a palavra de Deus, está atacando a área fraca física de Jesus Cristo. Ele estava com fome, come, e ao mesmo tempo ele está tentando usar de orgulho para Jesus Cristo. Sim, eu sou o Filho de Deus e eu vou provar para você que eu sou o Filho de Deus. Não foi isso que ele fez. Ele não precisa provar para ninguém que ele era o Filho de Deus. E se ele estava transformando aquela pedra em pão, era o orgulho que Satanás queria que entrasse em Jesus Cristo para provar, sim, eu sou o Filho de Deus e deixa eu te mostrar. Ou o Espírito Santo estava guiando Jesus Cristo no jejum. Ele estava ali no deserto para jejuar por um tempo. E o Espírito Santo, a vontade de Deus ainda não era para ele cessar daquele jejum. Então a tentação aqui de virar a pedra em pão, virando a pedra em pão em si não era errado, não seria pecado. Mas a motivação que Satanás estava tentando colocar atrás de Jesus Cristo, primeiro quebrando ou saindo da vontade de Deus. O Espírito Santo tinha o guiado no jejum, então ele não podia quebrar o jejum até que o Espírito Santo, até que a vontade de Deus fosse cumprida. E também ele não era para se erguer em orgulho, provando para Satanás, sim, eu sou o Filho de Deus, quem que você acha que você é? Então aqui, Jesus Cristo, ele não se defende, ele não tenta provar que ele é o Filho de Deus, ele não deixa que o orgulho da vida entre, que a soberba da vida entre, e que ele se mostra poderoso, que ele se mostra... Não, ele segue no que Deus queria que ele fizesse. Ele ali está jejuando. Então ele vai continuar no jejum até que a vontade de Deus é para que ele saia daquele jejum. Ele não vai se mostrar, eu tenho que provar que eu tenho uma posição, o meu orgulho entra. Não. Jesus não precisava fazer isso e graças a Deus ele não fez. Ele teve a vitória sobre a primeira tentação que Satanás tacou contra Jesus Cristo. Então, aqui nessa passagem, aqui nesses versículos, nós vemos que Jesus Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E nós vemos que Satanás tenta quebrar aquela liderança do Espírito Santo. Ele também vai fazer a mesma coisa conosco. Nós devemos estar andando no Espírito. Nós devemos fazer o que o Espírito quer que nós façamos. Nós devemos estar seguindo o que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós saímos do que Deus quer para as nossas vidas e nós começamos a fazer algo que em si não é pecaminoso, mas se está fora da vontade de Deus, agora se torna pecado. Para Jesus tornar qualquer pedra em pão, em si não é pecado. Mas quando é fora da vontade de Deus, então agora se torna pecado. A Bíblia diz que se não é pela fé, é pelo pecado. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estar andando nos caminhos de Deus. E quando nós estamos no caminho dele, quando nós estamos seguindo ele, qualquer coisa que nos tira fora, se aquela coisa em si é pecado ou não, porque nos tirou da vontade de Deus, agora ela vira um pecado. Deus me chamou para ser um missionário. Quando eu tinha 9 anos de idade, Deus me tocou no meu coração e falou que Ele queria que eu fosse um missionário aqui no Brasil, um pastor aqui no Brasil. Qualquer coisa que não fosse sendo pastor missionário aqui no Brasil, seria fora da vontade de Deus. Então, qualquer outra coisa que eu fizesse com a minha vida, em si, para qualquer outra pessoa, talvez não seja pecado, mas para mim teria sido um pecado. Então, nós temos que entender que as tentações de Satanás não é sempre só para fazer algo que em si é pecado. A tentação que Satanás traz nas nossas vidas, muitas vezes é para nos tirar da vontade de Deus. E então, sim, ela torna pecado nas nossas vidas. Se eu quisesse, eu queria, por um tempo, ser um piloto, o piloto na Marinha, mas isso não era da vontade de Deus. É pecado ser piloto? Não, claro que não.
É pecado estar na Marinha? Não, é claro que não. Mas se eu fosse um piloto na Marinha, sim, seria pecado. Por quê? Porque a vontade de Deus para a minha vida é para eu ser um pastor. É para eu ser entregues ao ministério para o resto da minha vida. Então, qualquer coisa que me tire do ministério, qualquer coisa que não é o ministério, então ela se torna para a minha vida um pecado. Jesus Cristo aqui, ele não tenta combater Satanás. Ele era capaz, mas ele não tenta. Ele simplesmente pega a palavra de Deus e deixa a palavra de Deus fazer a sua parte. Satanás, é claro, continua e o leva para um outro lugar para o tentar de uma outra forma. Mas aqui nessa tentação, ele vem pelas portas do fundo. Ele não pede para Jesus Cristo fazer um pecado. Note, ele não pediu para Jesus Cristo pecar. Ele entra pelas portas do fundo. Ele entra pelas portas do fundo e pede para Jesus Cristo sair da vontade de Deus. Ele entra aqui e tenta nos desviar de um certo caminho, tenta nos afastar da liderança do Espírito Santo, tenta nos deixar encher de orgulho pelas portas do fundo. Não diretamente, ele não veio de início aqui diretamente e atacou Jesus Cristo falando ou pedindo para ele pecar diretamente. Não foi isso que ele fez. Ele entrou pelas portas do fundo e muitas vezes nós nem percebemos que nós estamos sendo tentados. Satanás vem e nos mostra uma delícia aqui que em si não é errado. Ele nos mostra algo gostoso para nós fazermos. Ele nos mostra alguma coisa ir para um jogo de futebol, mas aquele jogo de futebol vai nos tirar do culto. Então sim, o jogo de futebol se torna um pecado porque nos tira da vontade de Deus. Deus nos mostra em Hebreus que é para nós sermos fiéis aos cultos. Então, quando nós deixamos que alguma coisa nos tira dos cultos, então é aquilo que se torna um pecado. Então, muitas vezes Satanás vem por trás, vem pelo fundo, ele nos convence a fazer coisas que nós gostamos de fazer, que em si não são erradas. Mas ele nos convence de fazê-los nos tempos errados e nos convence a fazê-los para nos tirar da vontade de Deus. Mesmo que seja só por um dia, mesmo que seja só por um tempo curto, mas ele consegue nos desviar e então nós estamos pecando contra o nosso Deus. Espero que nós podemos aprender aqui dessa primeira tentação contra Jesus Cristo e que nós podemos aplicar essas verdades nas nossas vidas para que nós também podemos ter vitória sobre Satanás e sobre as ciladas que ele sempre está tentando colocar nas nossas vidas. Se você tiver qualquer pergunta, se tiver qualquer outra coisa que nós podemos te ajudar, por favor, visite-nos no nosso site igrejabatista-compaixão.com. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por ter ouvido das Escrituras hoje. Não se esqueça, Deus é bom todo tempo Deus é bom. Espero que você tenha um bom restante de vida e que sua vida possa ser uma vida com vitória sobre Satanás. E que a nossa vida possa ser submissa ao Espírito Santo, que ela possa ser controlada pela vontade de Deus, não as nossas vontades, e que nós não deixamos Satanás entrar pela porta do fundo, mas que nós possamos ter vitória em nossas vidas. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigado por se ajuntar a nós na Conexão da Fé, onde nós te ajudamos a conectar a Deus.